Estamos de volta com a segunda temporada do Run Newscast, meu podcast de Brasília, e eu sigo com o meu compromisso aqui com vocês, trazendo lideranças políticas e as novas lideranças que estão fazendo a diferença aqui no Distrito Federal. Meu entrevistado de hoje é o André Pires. André tem 28 anos, morador da Ceilândia, administrador, formado pela UNB e uma das vozes mais potentes desse novo debate da política aqui do Distrito Federal. André, queria que você se apresentasse aqui para quem ainda não lhe conhece, fala um pouquinho de você e como você começou esse movimento nas redes sociais. Rony, boa noite. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje contigo. Excelente podcast, uma excelente iniciativa e que o Distrito Federal precisa. Meu nome é André Pires, eu tenho 28 anos, sou morador de Ceilândia, egresso de escola pública, sou técnico administrativo pela Escola Técnica de Ceilândia, cursei Ciências Sociais, Administração e curso Gestão de Políticas Públicas na Universidade de Brasília. Desde muito cedo, já com uns 13 anos, eu transitava dessa cidade, um trajeto diário, Ceilândia, Plano Piloto Ceilândia. E então foi algo muito natural. Desde criança eu me questionava por que que as coisas eram assim e por que que nós tínhamos tantos problemas na nossa cidade. Desde então eu venho me atendo de forma acadêmica, de forma política, debatendo no Distrito Federal o que nós queremos, sobre a perspectiva de quem vive essa cidade todos os dias. Certo, a Ceilândia é uma das maiores RAs aqui do DF. Quais são os problemas de Ceilândia e por que você diria que tem essa diferença tão grande entre Ceilândia, por exemplo, e Plano Piloto em termos de infraestrutura, de saúde, educação e de demais infraestruturas sociais? Olha, eu sou ceilandense com muito orgulho, eu carrego na minha pele o lugar que eu nasci. Tenho uma tatuagem que é a caixa d'água da Ceilândia. E eu tenho muito orgulho do lugar que eu venho. Quando a gente vê essa perspectiva de diferença entre o centro e a periferia, é uma escolha política. Ceilândia hoje é a maior RA do Distrito Federal, com quase 500 mil habitantes. A gente tem agora a divisão da Ceilândia com o Porto Sol Nascente formando uma nova RA. Ceilândia tem diversos problemas. Recentemente eu denunciei nas redes sociais a questão do descaso da captação de águas fluviais. A gente tem uma crise climática que é potencializada pela ingerência do governo. Então a gente tem essa questão que é estrutural. A infraestrutura da Ceilândia hoje é péssima. Chove, alaga, as pessoas saem de casa, não sabem se vão retornar, como vão retornar. A gente tem um problema muito grave que é a questão da saúde na Ceilândia. Hoje a gente tem a UPA que está sob gerência do IGESDF, que é um dos maiores casos de corrupção da história da saúde do Distrito Federal, quiçá do Brasil. Nós temos um hospital que é gerido pela Secretaria de Saúde, que também apresenta diversos problemas que acaba afetando. Então, Ceilândia tem um problema da infraestrutura da saúde, da segurança pública e a infraestrutura também da educação da Ceilândia. Certo, a gente vai entrar especificamente em cada um desses temas. Eu queria entender em que momento você resolveu colocar a cara assim nas redes sociais e fazer essas denúncias, porque querendo ou não, existe um preço também que você paga quando você está se expondo, quando você está fazendo críticas, principalmente a quem tá à frente do governo. Então, eu queria saber em que momento você dizer, agora eu vou gravar, eu não vou ficar calado, em que momento você resolveu de fato fazer isso? Olha, eu debato o Distrito Federal há muito tempo nas redes sociais, mais precisamente no Twitter, que é uma rede social mais de textos. Também no Sim. Facebook, antigamente. Então, teve um momento que eu percebi que as pessoas precisavam veicular a minha imagem ao que eu escrevia nas outras redes sociais. Então, meu debate ele sempre foi da perspectiva da cidade que nós ocupamos e vivemos. Então, eu tomei essa iniciativa para as pessoas veicularem o que eu posto ao que eu falo. Então, nas redes sociais, eu trago os problemas na minha perspectiva, que é a perspectiva popular. Eu acho que existem poucos canais para as pessoas denunciarem os problemas que a nossa cidade tem. Hoje a nossa democracia ela se resume a apertar um botãozinho verde de 4 em 4 anos. A gente não vê canais e nem mecanismos de participação popular, principalmente na solução dos problemas que nós vivemos cotidianamente. Não tem fórmula mágica. Se você tem um problema, você precisa primeiro expor aquela situação, conversar com quem vive e trazer as alternativas. Então é nessa perspectiva que nós construímos o debate público dentro das redes sociais. Certo. Hoje você tem algum vínculo político partidário? Olha, hoje eu não tenho nenhum vínculo político partidário. Eu tenho uma perspectiva progressista de política, até mesmo pela minha formação acadêmica, e nós temos dialogado com diversos partidos a fim de construir uma pré-candidatura e uma construção partidária que vai muito além de uma eleição. Uma pré-candidatura a deputado distrital? Deputado distrital, Certo, já agora em 26. agora em 26. Certo. Você diria que você faz oposição ao governo libanês? Olha,
Não necessariamente ao governo ibanês. A minha oposição é o projeto político que o governador ibanês representa, que hoje é representado por ele, mas eventualmente vai ser representado por sua vice, que é pré-candidata a governo, ou para qualquer outro que tem essa dinâmica de cidade que eu rechaço, que eu não coaduno e que eu não construo. Hoje o governo ibanês ele é o pior governo da história do Distrito Federal. E até mesmo é um pouco problemático a gente construir esse debate da perspectiva de um governador que foi reeleito. Mas por que ele foi reeleito? Porque existe um projeto político que está ali por trás de um poderio econômico e político também, que acaba impactando a vida das pessoas de uma forma que é dual. Ao mesmo tempo que a gente vê um abandono completo do Distrito Federal, o ibanês tem toda essa aprovação. E aí a gente tem que construir um debate voltado para os reais problemas da nossa sociedade. O Distrito Federal está em completo abandono, então a gente tem que ser oposição sim a esse projeto de governo e sim ao governador ibanês que representa hoje esse projeto. Certo, existe essa dualidade que você fala, ela é interessante porque ao mesmo tempo que existem muitas críticas, principalmente agora nesse último ano, ao governo ibanês, com todos os eventos políticos que estão acontecendo, digamos assim, o governador foi reeleito e inclusive figura muito bem, pelo menos até as últimas pesquisas, para ser eleito senador. A que você atribui essa avaliação positiva do governador, mesmo diante de toda a sua perspectiva do governo? Olha, eu avalio principalmente sobre a ótica econômica. O governador ibanês é alguém multimilionário que não mede esforços para investir financeiramente. Porque esse é um projeto político que pessoas multimilionárias enxergam na política. Não enxergam o Estado como uma forma de diminuir as desigualdades e atender o interesse público. A gente tem o caso do BRB Master, que fica muito claro. O governador do Distrito Federal, o governador ibanês e a sua vice, Celina Leão, transformou o Distrito Federal em um grande balcão de negócios. Passou por aqui, pelo Distrito Federal, o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Qual é a motivação, com base no interesse público do Distrito Federal, para o BRB se envolver no esquema com o Master? Sim. Então é justamente por isso, ele não mede esforços em empregar muitas pessoas em sua campanha, ele não mede esforços em investir muito dinheiro, ele não mede esforços em avançar com seu marketing, sobretudo para aquelas pessoas que mais sofrem nesse governo. Hoje, no Distrito Federal, você não consegue um atendimento médico. Foi esse governo que assumiu com aproximadamente 15 mil policiais militares e hoje a gente não passa de 11 mil de efetivo. Sim. A educação do Distrito Federal agoniza. A estrutura das escolas, a gente tem escolas que ainda não receberam um pedaço esse ano. Então, todas as frentes do poder público do Distrito Federal estão em total colapso. E aí a gente não consegue entender a não ser além do investimento massivo financeiro para falsificar uma realidade que só existe na televisão para que o povo do Distrito Federal compre. E às vezes, por uma falta de formação, por entender que aquele problema pontual é de responsabilidade do governo, eles acabam acreditando nesse governo patrocinado, que é o que passa na televisão e que é totalmente da realidade de quem vive essa cidade. Certo. Você falou em 3 temas que nós vamos entrar em cada um deles. Primeiro, a gente está falando sobre a sua pré-candidatura a deputado distrital. Hoje você teria algum representante na política do DF que representaria você, que você acha que conversa um pouco mais com sua perspectiva progressista de política e de construção do DF? Olha, aí que tá. Eu não gosto muito dessa perspectiva personalista de projeto. É lógico que a gente vai Sim. ter que ter alguém à E frente. vai ter que ter uma personalização aí quando você for candidato. Exatamente. Se o seu eleitor disser que não gosta de Então, uma perspectiva se não tiver personalista personalista. de projeto, aí você não se elege. Mas aí que tá. A gente não governa só com figura. A gente não governa o Distrito Federal só com uma figura política. A gente governa o Distrito Federal com um projeto político bem amplo, Sim. que abarque todas as frentes no Distrito Federal do debate público, seja na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana, na cultura. Então, hoje eu vejo um grande potencial. Nós temos figuras excelentes à disposição do Distrito Quem é o Federal que nome? poderiam construir uma frente ampla. Certo. Poderia citar o... Não, chega aqui, tá nessa minha pergunta. Você tem um grupo político estruturado ou é um projeto político individual? Toda vez que a gente vê alguém surgindo na política, e eu falo surgindo porque você é um nome novo, assim como existem muitos nomes surgindo aqui na política,
E é muito comum essa ânsia, né, de muitas vezes se distanciar da política. Só que quando você vai fazer política, principalmente no sistema partidário que a gente tem, né, que é de coalizão, você de fato tem que conversar e de fato você tem que, mesmo diante de divergências, se entender um pouco mais, buscar aí as afinidades. Então eu queria entender, o seu projeto político é um projeto político pessoal do André, ou você acha que você está conversando com um grupo político, até porque você vai precisar de um partido, você vai precisar de uma estrutura, mesmo que seja mínima, para poder concorrer ao cargo de deputado distrital, que é um cargo que requer uma votação razoável. Isso. Eu vejo hoje a possibilidade de o Distrito Federal construir uma frente ampla progressista, que esse é o meu espectro político. Então, a gente poderia citar diversas lideranças hoje no Distrito Federal. A gente tem o Leandro Graça, que era do PV e hoje está no PT. A gente tem o Ricardo Capelli, que foi interventor do 8 de janeiro e hoje constrói junto ao PSB a sua candidatura a governo. A gente tem a senadora Leila do Vôlei, do PDT, que vai construir agora a candidatura para reeleição a Senado. A gente tem a pré-candidatura da Érica Cocai a Senado também, uma pré-candidatura importante, principalmente pela dinâmica política que impõe hoje o Senado como um ponto estratégico para o campo progressista. A gente tem o deputado Fábio Félix, que constrói um excelente mandato distrital. A gente tem o deputado Max Maciel, que constrói um excelente mandato distrital. Tá vendo? Quando eu apertei, surgiu, apareceu um monte de gente. Não, é o campo progressista que eu represento e as pessoas que eu espero que construam a frente ampla. Você já é filiado a algum partido? Atualmente estou filiado no Partido dos Trabalhadores, mas por um impasse de construção eu estou buscando um novo partido. Nós temos diálogos abertos com todos os partidos do campo progressista e a minha meta agora para março é definir um partido. Certo. Seria PSB, PSOL, alguma afinidade com um desses dois? Olha, o PDT, o próprio PDT da Leila? Hoje está no nosso leque de opções, PDT, Essas três? PSB e o próprio PSOL. Certo. Vamos lá, vamos entrar nesse. Você falou um pouquinho sobre o caso do Banco Master. Atualmente em Brasília só se fala disso, né? De fato, esse é um tema que chegou nas calçadas de todo o Distrito Federal, porque é um impacto gigantesco, como você falou, um escândalo há muito tempo que não era visto, não no Distrito Federal, não era visto no país. Eu queria que você me dissesse ao que você atribui esse escândalo nesse porte, qual é a sua visão e a visão das pessoas, a visão do seu campo político, de quem você conversa em relação a esse escândalo do Master BRB. Olha, Rânio, o caso do BRB e do Master, ele tem um grande impacto para o Distrito Federal. Acho que a pessoa moradora do DF, ela já está até cansada de tanto ver matérias em relação ao Master. O que a gente tem que dialogar com o povo do DF é como o Master impacta a nossa vida. O governador Ibanez utilizou um banco público, que é o BRB, que nasceu para potencializar o Distrito Federal e se desenvolver economicamente e socialmente o DF. Ele utilizou-se de uma estrutura pública construída através dos anos com recurso público do povo do Distrito Federal para ir em um esquema, porque essa é a verdade, um esquema totalmente nebuloso, o maior escândalo financeiro da história deste país. 12 bilhões, ainda daria para a gente construir 12 estádios Mané Garrincha. Daria para a gente construir 12 centros administrativos que está lá abandonado em Ceilândia. Já parou para pensar o tanto de escola que a gente conseguiria construir, o tanto de UPA, o tanto de hospital? Sim. O dinheiro público tem que servir ao interesse público, não ao interesse privado. O governador comprometeu um ativo importante do DF, que é o BRB, para beneficiar um amigo. Segundo Daniel Vorcaro, o próprio Ibanez negociou com ele. Segundo o Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, o governador Ibanez sabia disso. E hoje quer que o Distrito Federal pague a conta. Estão alienando agora, no valor de 6 bilhões, 9 imóveis e terrenos importantes para o Distrito Federal. O governador afundou o Banco de Brasília, o governador conseguiu, em um esquema nebuloso, pegar o dinheiro público e drenar o Banco do Distrito Federal para beneficiar algumas pessoas. E é isso que ele representa. Um governo que transformou o Distrito Federal em um balcão de negócios. E agora quer que com os nossos imóveis e terrenos públicos a gente pague a conta. Certo. Você vê alguma perspectiva de responsabilização do governador nesse escândalo do Banco Master? Você acredita que isso vai acontecer? E eu vou até dividir aqui em duas responsabilizações, seja da responsabilização administrativa, civil e criminal, em cada um no seu âmbito, seja também da responsabilização no âmbito eleitoral, nas eleições de 2026?
Olha, Rani, é uma dinâmica complicada. Você pega as pesquisas eleitorais, você vê o Ibanez figurando em uma possível eleição para o Senado. Você pega e vê Celina Leão liderando a corrida para o Buriti, segundo as pesquisas. Então, essa responsabilização nas urnas, ela não é a mais adequada. Isso é caso de justiça, caso de polícia. O Distrito Federal tem um governador que é ausente. Sempre que precisa, ele não está aqui, ele está viajando. E a gente tem um governador que não foi responsabilizado. Não foi responsabilizado pelo 8 de janeiro. Não está sendo responsabilizado pelo Master, segue ileso. E a gente tem uma Câmara Legislativa do Distrito Federal que tem 14 deputados que tem total alinhamento com o governo. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, de uma forma muito pontual, ela deveria fiscalizar o GDF, fiscalizar como os nossos recursos públicos são empenhados. A gente tem uma Câmara Legislativa com 14 deputados, no caso 14 dos nossos 25, que são totalmente alinhados com o governo. Certo. Esse projeto que o governador enviou à CLDF há 2 semanas, você acredita que ele vai ser aprovado? Acredito que vai ser aprovado sim. O Distrito Federal, mais uma vez, vai ter um dano ao erário enorme. Não só porque o governador é um grande corrupto, uma pessoa que não representa os interesses públicos do Distrito Federal, mas de um grupo restrito de pessoas, e porque a gente tem uma Câmara Legislativa do Distrito Federal que não está nem aí para o interesse público. Uma Câmara Legislativa do Distrito Federal que, em grande parte, os seus parlamentares se furtam da sua atividade principal, que é fiscalizar. A gente vê o caos na saúde, a gente não vê um único deputado da base do governo indo denunciar isso. A gente vê hoje o Distrito Federal em completo abandono, a gente não vê nenhum deputado da base do governo fazer isso. Quer fiscalizar, quer denunciar e quer cobrar. Certo. Você é uma pessoa que acompanha muito de perto essas reações e essas percepções de outras pessoas. Você é uma voz, mas que representa várias outras. E como eu falei no início desse debate do Banco Master, esse tema é um tema que de fato ele infiltrou. Existem outros temas que passa despercebido pela sociedade, que não interfere tanto, mas esse é um tema que de fato tem gerado debate na nossa sociedade. Você acha que novamente, esse impacto do Master no que diz respeito à eleição para a CLDF em 2026, você acha que vai ter algum impacto? Para esses deputados, inclusive, que estão votando votaram a aprovação da compra do Master e estão votando agora novamente esse processo de alienação de bens públicos do DF? Olha, a renovação da CLDF, ela depende de nós que guiamos o debate público, de nós que participamos do debate público. Eu acho que cabe a nós denunciarmos à população do Distrito Federal, os 14 deputados que votaram a favor da compra do Master pelo BRB, compra essa que foi barrada pelo Banco Central, entre outros retrocessos para o Distrito Federal. A gente vive uma quadra histórica lamentável dentro da política brasileira, que para construir um deputado basta você construir narrativas moralistas, ter isso em larga escala, e que muitas vezes um deputado distrital ele acumula prerrogativas de um vereador com de um deputado estadual. Então, que a gente não tem eleições municipais, porque o Distrito Federal ele é um ente da federação sui generis. Então, a atuação do deputado distrital deveria ser fiscalizar, propor leis e, sobretudo, estar próximo do povo do Distrito Federal. A nossa CLDF, a gente tem figuras que você não encontra uma única atuação de fiscalização. Isso é absurdo. A gente precisa dialogar com as pessoas, a gente precisa levar o debate público para as pessoas e conscientizar o que um deputado distrital faz. Se hoje você abordar uma pessoa na rua, o que um deputado distrital faz? Possivelmente essa pessoa não sabe. Essa pessoa talvez nem se lembre em quem foi que ela votou na última eleição. Sim. Você acha que o caso Master pode virar símbolo de má gestão na eleição? Nós vamos trabalhar para guiar o debate público e para que isso seja um símbolo, porque o Banco Master, ele é a ponta do iceberg. O Distrito Federal tem diversas dinâmicas onde o interesse público virou mercadoria. Na iniciativa privada, e eu que venho da iniciativa privada sei bem como é isso, o que interessa, além da prestação do serviço, é o lucro. Você não pode pegar um banco público e colocar ele a serviço do lucro de uma pessoa que fez um esquema de pirâmide sobre várias aspas dentro do mercado financeiro.
O Banco Master é algo absurdo, a gente precisa cobrar responsabilização. A gente não pode reeleger nenhum deputado distrital que votou a favor da compra do Master e que hoje se cala em relação a essa dinâmica corrupta que o governo do Distrito Federal impôs à população e agora quer que a gente pague a conta. Certo. Tanto o governador Ibanez como a vice-governadora Celina Leão pretende ser candidata do governo à reeleição, né, já que ela vai assumir o governo em abril, afirmam que, que a responsabilidade das decisões do BRB era exclusivamente do presidente, bem como do conselho, e que o governo não tinha ingerência sobre isso. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que essa narrativa ela pode, em algum momento, convencer a população que, de fato, tanto o governador como a vice-governadora não sabiam da existência dessas negociações, bem como do possível prejuízo que isso causaria, como de fato causou ao DF. O ex-presidente Michel Temer, no Roda Viva, conta que esteve um jantar em Brasília e que lá estava Daniel Vorcaro e o governador Ibanez. O próprio Daniel Vorcaro conta que esteve negociando com o governador Ibanez. O próprio ex-presidente do BRB, Paulo Henrique, falou que o governador sabia. Então, assim, todas as partes dizem que o governador sabia e estava envolvido, mas o governador nega, obviamente. Eu acho que tem que ter sim, a gente tem que ligar o Ibanez e a Celina ao caso Master, porque eles são responsáveis por tudo, inclusive, que passava pelo BRB. O BRB hoje financia, no caso, o BRB patrocina o time de futebol do governador. E é um caso absurdo, porque o governador detém parte societária das lojas do Flamengo aqui no Distrito Federal. Numa dinâmica patrimonialista, o objetivo da pessoa que entra na política não tentando atender o interesse público, mas o seu interesse pessoal, você não consegue distanciar o que é pessoal do que é público. E a gente tem essa dinâmica. O governador enxerga o Distrito Federal como posse dele. O governador do Distrito Federal, ele confunde muito a vida patrimonial privada dele com a vida patrimonial pública. E o resultado é esse, são 12 bilhões, é muito dinheiro. 12 bilhões traria uma série de melhorias para o Distrito Federal. Certo. 12 bilhões, inclusive, é o orçamento anual da saúde, que é o tema que a gente vai entrar agora. Como você descreveria a atual situação da saúde e dos serviços prestados nessa área à população do DF? Olha, eu preciso explicar para quem nos assiste qual é a dinâmica da saúde no Distrito Federal. Certo. Hoje, esses são 13 bilhões de orçamento da saúde, boa parte dele é empenhado em gasto com o pessoal. Como é que se dá isso? Existe o IGESDF, que o governador prometeu na eleição passada que acabaria, mas só mudou de nome, que era o IHB e agora passou a ser o IGESDF. E o IGESDF, ele recebe por alocação de mão de obra. Ou seja, eu e você trabalhamos para o IGESDF. A nossa folha salarial, vamos supor que chegue a 50 mil. O IGESDF recebe uma taxa administrativa de até 20% desses 50 mil. Então, ele recebe para alocar. A grande questão da crise na saúde é que você chega nas unidades geridas pelo IGESDF e não tem um profissional. A gente tem um gasto com o pessoal absurdo, com a empresa privada alocar o seu trabalhador lá na ponta e ele não aloca. Existe um negócio absurdo que é você ir numa UPA, você ir num hospital e ouvir da recepcionista de que, olha, hoje nós só atendemos classificação vermelha e classificação laranja. A classificação de riscos, portaria instituída por uma portaria do Ministério da Saúde, ela indica que o grau de prioridade ele se dá não por ordem de chegada, mas pela dinâmica e o risco que a pessoa está exposta. Sim, que vai fazer aquela classificação nas pulseiras e tal. É a classificação da pulseira. Em nenhum momento é uma dinâmica de negar atendimento. Você tem, por exemplo, a UPA da Ceilândia, onde deveria ter alocado 12 médicos, 18 enfermeiros, 3 técnicos administrativos e o pessoal de manutenção do hospital. Se a gente sair agora daqui do estúdio e ir lá na UPA da Ceilândia, a gente vai passar por uma triagem. Possivelmente receberíamos aí, de acordo com o nosso grau de risco, se fosse baixo, uma pulseira verde ou amarela, e íamos ouvir. Aqui só se atende vermelho e laranja, porque não tem médico. O dinheiro para o IGESDF nunca falta, mas o atendimento para a população, sim. A gente tem pessoas que infartam, pessoas que falecem, perecem na fila de espera. O Distrito Federal tem algo chamado Fundo Constitucional, que é destinado pelo governo federal para pagar a nossa saúde, educação e segurança, que hoje gira em torno de 27 bilhões.
Proporcionalmente, se a gente for trazer isso para o cenário do Brasil, a gente tem orçamento só para essas 3 áreas, maior que o orçamento inteiro do Espírito Santo, Sim. entre outros estados. Para a saúde, não faltam recursos, faltam gestão. Sabe por que falta gestão? Porque a gente terceirizou. O GSDF não vai enxergar na saúde uma oportunidade de oferta de serviço, vai enxergar uma oportunidade de lucro. Então falta o médico, ele está recebendo do mesmo jeito. A crise na saúde no DF hoje é uma questão de gestão. Eu acompanhei o deputado distrital Jorge Viana falando que hoje o Distrito Federal na saúde tem uma crise de recursos, que a gente tem aí hoje mais de 40 mil pessoas. Se nós tivéssemos 40 mil pessoas na saúde do Distrito Federal trabalhando, a gente não ia ter crise, não. A gente ia ter um serviço relativamente bom para a população. Certo. Essa questão da saúde, até já debati aqui algumas vezes, é um problema que já vem de bastante tempo. Não só dos últimos 7 anos do governo libanês, mas também dos governos anteriores. A que você atribui tanta dificuldade de todos os gestores do DF de resolver de uma vez por todas? Quando eu digo de uma vez por todas, não que o problema da saúde, de fato, ele é muito complexo, mas essa dificuldade do atendimento básico mesmo, né? Que você realmente não tem atendimento nos pronto-atendimentos, não tem essas unidades não funcionam, não existe esse atendimento primário mesmo. Então, a quem você atribui tanta dificuldade do Distrito Federal de resolver essa problemática da saúde? Rani, eu acredito principalmente que os nossos problemas na saúde, eles se dão necessariamente pelo mau empenho dos recursos e pelo nosso crescimento demográfico. Nós temos uma população que cresce a cada momento. E aí a gente entra numa seara muito importante, que é a questão da gestão e dos recursos. Eu acho que falta a um governante do Distrito Federal chegar para o Congresso Nacional e chegar para o presidente da República, fazer uma pergunta que é: por que que o Rio de Janeiro, que deixou de ser capital do Brasil há tanto tempo, conta hoje com 9 hospitais federais e o Distrito Federal não conta com nenhum? Aí você pode dizer: nossa, mas aqui no Distrito Federal nós temos o HUB, que é o Hospital Escola da Universidade de Brasília, e nós também temos a Rede Sara. Perfeito. Se a gente for levar por essa óptica, o Rio de Janeiro tem 15 hospitais federais mantidos pela União. Por que que o Distrito Federal não tem nenhum? Sim. Isso é, Então, é uma questão de dinâmica política e de querer resolver o problema. Hoje, o grande problema da saúde no Distrito Federal é o IGSDF, uma organização privada que recebe para alocar mão de obra nos hospitais e não aloca. A gente vai, não tem enfermeiro, não tem médico, e eu falo isso enquanto pessoa que precisa da saúde pública. Eu não tenho um plano de saúde. Quando eu preciso, eu vou na UPA da Ceilândia, eu vou no Hospital da Ceilândia. Quando eu vou na UPA, é certo. Eu chego lá, só atende vermelha e laranja, porque não tem médico, não tem enfermeiro. Eu sei que o recurso para o GSDF, todo início de mês está na conta. Por que que a população está sem atendimento? sim, má gestão, muito provavelmente, né? Nós falamos aqui sobre grandes problemas e muito provavelmente dois debates que permeiam a saúde a realidade do Distrito Federal, que é o escândalo atualmente, o escândalo do Banco Master e problemas relacionados à saúde ou à ausência de uma oferta de um serviço razoável de saúde. Quais outros problemas você apontaria no DF como um todo, na gestão governamental, e inclusive que seriam bandeiras suas enquanto candidato e eventualmente enquanto deputado distrital eleito? Olha, Rani, algo que impacta a vida da população do Distrito Federal hoje de uma maneira muito pesada é a mobilidade urbana. Sim, Você pega a dinâmica de alguém que mora na Ceilândia, em Samambaia, em Taguatinga, para chegar ao plano piloto, ela gasta em média 2 horas para ir e 2 horas para voltar. é muito tempo. É muito tempo. As empresas de ônibus do Distrito Federal têm um orçamento absurdo, um orçamento que o governo do Distrito Federal disponibiliza através de uma chamada tarifa técnica, que só existe em Brasília, não existe em lugar nenhum, que a cada giro da catraca, com os 5,50 que o popular paga, o governo complementa com aproximadamente R$ 11. O governo empenhou 1 bilhão para cada empresa para renovação da frota. A gente não vê isso na rua. Essa semana eu peguei um ônibus de determinada empresa que ele quebrou, mas isso não é um dia isolado. Cotidianamente a gente passa por isso. Afeta a saúde da população.
Você chega no trabalho já cansado, já chega estressado, para voltar para casa a mesma coisa. A gente vive hoje a dinâmica do metrô, que é uma empresa pública superavitária, que tem receita líquida próxima de 250 milhões por ano, e a gente não vê esse dinheiro ser investido em melhorias para o metrô. A Sim. gente vive um grande colapso. A gente está falando simplesmente do nosso direito de ir e vir, que muitas vezes é cerceado por uma lógica de servidão periférica, porque ônibus nessa cidade é só para você trabalhar e voltar para casa. O governo recentemente adotou o Vai de Graça, que é o programa de tarifa zero aos domingos, Sim. que é um projeto excelente que traz o benefício para a população. O Vai de Graça, muitas vezes, não tem tanta graça assim, porque tem a tarifa zero, mas não tem um ônibus. Eu que moro próximo do terminal, você vai domingo para a parada, tem que esperar 1, 2 horas para o ônibus de graça passar. E outra, é mais fácil você vir para o plano, dentro dessa dinâmica de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, inclusive aos domingos, do que você transitar entre a Ceilândia Sul e a Ceilândia Norte, a Ceilândia e Samambaia e a Ceilândia Itaguatinga. Sim. É melhor o governo pegar esses R$ 17 de tarifa técnica e pagar Uber por cidadão, porque o vai de graça não é totalmente viável do ponto de vista que o governo não coloca ônibus para rodar na rua. Sim, todas as suas eh, percepções, digamos assim, a percepção do cidadão que está lá na ponta. Você acha que falta aos representantes no DF até mesmo esse conhecimento do que de fato acontece, do que de fato é uma dor da população, do que a população de fato sofre com os problemas do DF real mesmo? Eu acho que o DF real que a gente fala, que é a perspectiva das pessoas que realmente vivem o DF, é entender que a política ela também é pra gente. Porque, sendo bem sincero, às vezes a política é algo chato. Você vai ver sempre as mesmas pessoas, empresários. Agora a gente tem uma dinâmica onde líderes religiosos também se apropriam da política. Então é aquele tripé: empresário, líder religioso e figuras políticas ideológicas. Eu acho que hoje o poder ele se distancia muito das pessoas. E cabe a nós, populares, debater a nossa cidade de onde a gente pisa. Porque a cabeça pensa onde os pés pisam. Então é construir política real. Política que debate como a ausência do governo ou a negligência dele nos afeta. Então, eu acho que para além dos governantes se aproximar do povo, o povo tem que se sentir encorajado a construir política. Mas qual é o mecanismo que é dado para o povo do Distrito Federal para construir política? É apertar o botãozinho verde de 4 em 4 anos? A gente vê muita audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, às vezes eu faço um esforço para ir nas que são possíveis no período da noite, mas qual é o trabalhador que vai na audiência pública terça-feira, meio-dia, terça-feira às 14 horas? Então, eu acho que o poder público, e principalmente os personagens políticos, estão distantes do povo. Eu acho que a gente tem que fazer política do povo, com o povo e para o povo. E a minha diferença na construção política, as coisas que eu falo, elas são relevantes do ponto de vista que eu vivo. Eu sou uma pessoa muito questionadora, é por isso que eu fui cursar ciências sociais. Não por acaso? Não por acaso. Mas essa dinâmica, a gente entender que tem uma estrutura de poder que atua para as coisas serem como são. A estrutura de poder que visa o interesse privado e não o interesse público. Sim. Eu vou falar, já que você é sempre muito atuante na política, eu vou passar um pouquinho agora a falar um bloco sobre o cenário da política nacional, né? Porque como você mesmo falou agora nessa perspectiva da saúde, por exemplo, da ausência de hospitais federais aqui, de como isso faz falta, a gente chega novamente numa eleição completamente polarizada, né? Talvez aqui no DF seja um pouco mais fragmentada, com 4 candidatos é, com razoável potencial, mas no cenário federal, no cenário nacional, nós temos basicamente uma eleição que vai ser novamente polarizada, e eu queria entender a sua perspectiva de como você avalia essa polarização, no caso entre Lula e o bolsonarismo, vai acontecer novamente, inclusive, nessas eleições de 26. Queria a sua avaliação. Olha, eu vejo mais uma vez uma política se materializando de uma forma lamentável, porque a gente deveria se ater aos problemas reais e às vantagens reais para a população no cenário nacional. Eu vejo que hoje o governo Lula, com muitos acertos e muitos erros, faz um governo bom na medida do possível, em vista do Congresso Nacional que nós temos.
Eu acho que há vantagens expressivas para a população deste governo. Posso citar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil e proporcional a quem tem até 7.500 reais, mais ou menos. A gente tem programas de isenção de imposto de renda nunca vista neste país. A gente tem uma inflação controlada. A gente tem uma Selic aí de 15%, que é um negócio absurdo, que fortalece o rentismo e tudo mais. Mas do ponto de vista econômico, eu acho que a gente tem alcançado bons resultados. E infelizmente a nossa eleição ela não vai ser centrada nesse debate político-econômico. Ele vai ser mais uma vez balizado sob o ponto de vista moral. E Sim. muitas coisas que não são vantajosas e são pouco produtivas para a população do Brasil. Certo. Você se enquadraria nessa polarização? Você, como progressista, estaria, obviamente, mais à esquerda. Mas eu pergunto, você se enquadra nessa polarização de mais à esquerda contra a direita, ou você caminharia um pouco mais pro centro nessas discussões? Olha, Rani, a minha construção política é a política real do Distrito Federal. Sim. A gente tem algumas figuras que aparecem de 4 em 4 anos, falando Deus, Pátria e Família, e simplesmente constrói um mandato. Sim. Hoje, para fabricar um deputado federal, até mesmo um deputado distrital, que a gente tem exemplos péssimos na Câmara Legislativa, é simplesmente um debate moral. Nem cabe à Câmara Legislativa do Distrito Federal debater aborto. Não cabe a política. Não cabe à Câmara Legislativa do Distrito Federal debater pautas que são da política federal. Sim. Ela não é fonte primária legislativa para essa finalidade. Mas a Sim. gente vê esse debate moral e quem perde é a própria política. Eu, pessoalmente, estou cansado dessa dinâmica de política, que eu sou de direita, você é de esquerda, então você tem que escolher um lado. Você tem que Sim. votar em mim porque eu sou de direita, porque eu sou apoiado por figura tal. E a gente Sim. perde porque a gente elege figuras para a Câmara Legislativa do Distrito Federal que não tem sintonia nenhuma com o Distrito Federal, que não sabem os nossos problemas reais. São pessoas que se furtam de fiscalizar. São pessoas que não sabem do nosso problema com a saúde, ou fingem que não sabem. São pessoas que não sabem do nosso problema com segurança, nosso problema com mobilidade. Então, essa dinâmica política do terror cultural gera figuras que são eleitas somente por ser de direita, somente por ser de esquerda. E deixando de construir um debate que é necessário. Sim. A política não é uma briga de torcida de futebol. A Sim. política é as nossas pautas reais. Esse fenômeno, né, que acontece desde 2018, inclusive, é, é, e vem se repetindo, né, que são muito o que nós chamamos de outsiders, né, da política, muitas vezes políticos que não têm nenhum histórico de militância, políticos que muitas vezes não sabem nem muito bem qual seria um papel de um deputado, mas que chega com essa ou que vai liberar armas, ou que é contra o aborto, ou que é contra um casamento tal, e consegue se eleger com isso. Aqui você atribuiria, já que você fez ciências sociais, esse, esse fenômeno desse, que inclusive tem se fortalecido bastante desde 2018, é um reflexo no Congresso, que é um Congresso talvez mais conservador que nós temos desde a redemocratização, e muito provavelmente é um fenômeno que vai se repetir e correndo o risco, inclusive, da gente, além de ter uma Câmara dos Deputados conservadora, pode ser que nós tenhamos também um Senado com maioria conservadora, pelo menos o que as pesquisas indicam. Então, que fenômeno é esse a que você atribui essa nova configuração dos políticos? Eu acho que é a apropriação da política mais visceral possível. E se apropriando de institutos de dominação que são conhecidos da sociedade há muito tempo. Então a gente tem a dominação carismática, a gente tem a dominação necessariamente daquele líder político que representa não só uma ideologia política, mas uma linha religiosa, e a gente tem a questão da nossa instituição que é a família. Sim, E também tem a instrumentalização de Deus. Eu, como cristão, não acredito que Deus seja meu cabo eleitoral e nem o de ninguém. sim, Eu acho que muito tempo a gente não tinha um fenômeno tão forte dentro da sociedade. Eu acho que a gente caminha para ter mais uma vez o pior Congresso Nacional da história do Brasil. E é sempre pior que o anterior,
Na verdade, é sempre mais pior que o anterior e menos pior que o próximo. Então, A dinâmica é sempre essa. essa. E como você acha no DF, você acha que a maioria da população é mais conservadora? Olha, eu acho que o Distrito Federal ele vive uma questão de fisiologismo ideológico. Você tem em 2010 elegendo o Agnello contra a Wesleyan Roriz, que tem um sobrenome que dispensa comentários na história da política do Distrito Federal. E depois você tem o Hollenberg sendo eleito em 2014. Sim. Então, o Distrito Federal também já viveu alguns momentos, por exemplo, de quase eleger a Dilma, se você for pegar a dinâmica eleitoral só do Distrito Federal. Sim. Hoje você tem uma radicalização. Eu acho que é algo da política a nível nacional. A gente tinha um centro democrático que foi engolido por um centro conservador e muito mais radical. Sim. Então eu não colocaria o Distrito Federal numa caixinha conservadora. É mais pêndulo mesmo, né? É mais pêndulo. Eu acho que a gente tem que alcançar as pessoas que são indecisas, as pessoas que neste momento não têm uma posição formada, mas que são pessoas comuns do Distrito Federal. Então, Sim. essas pessoas que a gente tem que dialogar, levar os problemas reais do DF, pontuar a responsabilidade do governo do Distrito Federal em relação a isso, a omissão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para aí sim construir um governo do Distrito Federal e uma Câmara Legislativa do Distrito Federal comprometida com o interesse público. Perfeito. Então, você está falando do Distrito Federal. Quem larga na frente hoje para o GDF? Na sua concepção? Na minha concepção, quem larga à frente para o GDF é a própria Celina Leão por ter a máquina do governo. Uhum. E Que é por uma máquina forte, diga-se que de é uma passagem. máquina forte, diga-se de passagem. E tem também essa questão das pautas morais. É uma mulher conservadora, cristã, que vai subir no púlpito para fazer propaganda partidária, que vai visitar o Distrito Federal pela primeira vez em muitos casos e que vai ter a máquina do governo ao seu favor. Mas eu acredito que uma frente ampla, progressista, talvez capitaneada pelo Leandro Graz ou pelo Ricardo Capelli, possa Eles... chegar no segundo turno e ganhar o governo do Distrito Federal. Sim. Até, inclusive, os dois já passaram aqui, já entrevistei o Leandro e o Capelli. Aos dois eu perguntei se eles vão convergir. Eu acho que caso eles não consigam chegar nesse bom meio termo aí, muito provavelmente esse campo mais progressista deve ficar de fora do segundo turno, já que o ex-governador José Roberto Arruda também tem tem um recal muito forte aí da população DF, a parte de todas as questões que questionam a elegibilidade dele. Essa pergunta com relação à esquerda, você acha que a esquerda está organizada, o campo progressista está organizado para essas eleições de 2026? Olha, eu acho que o campo progressista entende hoje que tem uma tarefa fundamental, que é ocupar a CLDF e construir um projeto que seja promissor e que ganhe o governo do Distrito Federal. Partindo dessa perspectiva, e eu hoje que não tenho uma atuação partidária tão profunda, eu entendo que o campo progressista tem construído caminhos para se chegar a uma frente ampla. No que se diz ao ex-governador José Roberto Arruda, eu acredito que o mesmo não vai ser candidato. Essa é a sua percepção. É a minha percepção do ponto de vista legal, inclusive. O pessoal que é fã da Arruda que estiver assistindo isso aí vai esculhambar você, não vou dizer nada. Ele tem uma torcida muito forte. Mas, Rani, eu tenho a perspectiva que o Arruda foi secretário de obras do Roriz. Sim. O Arruda, ele é o grande construtor de Brasília para ser governador. Foi ele que trouxe essa dinâmica política de que um bom governador é quem tem que fazer obra. Ele fez muitas obras para o Distrito Federal e ele deixou esse legado. O Ibanez aproveitou o vácuo deixado pela inegibilidade do ex-governador José Roberto Arruda e se apropriou dessa dinâmica. Sim. Né? E aí eu acho que a perspectiva das pessoas é, o governador está construindo algo, então ele está fazendo bem para a população. Pede para essa população ir no hospital que ela vai dar de cara com a realidade, porque o viaduto que o governador constrói, ele só muda o congestionamento de lugar. A nossa população continua sofrendo e todo mês é uma obra que vai custar o dobro e demorar o triplo. O SIG tem mais de 2 anos que está em obra, até hoje não está pronto. Existem muitas críticas em relação a essas obras do governador. E agora nós vamos acabar com o nosso último quadro, que é bate-bola, e você vai ter que falar tudo em uma palavra só. Lula ou Bolsonaro? Lula. Centro ou polarização? Centro. Técnica ou política? Política. Plano ou periferia? Periferia. Renovação ou experiência? Renovação.
Mobilidade ou saúde como prioridade? Saúde como prioridade. Ceilândia está esquecida? Em uma palavra. Sim. É isso. Queria agradecer novamente, André, por ter aceitado o convite, por estar aqui. Nós temos um compromisso aqui nesse programa de trazer essas novas lideranças, trazendo todo mundo que discute e que vai ser destaque nas urnas em 2026, mas mesmo que não seja nas urnas, que é destaque no debate aqui no Distrito Federal. Então, vou deixar esse espaço para você mandar um salve aí para os seguidores, para as pessoas que estão acompanhando e para as pessoas que já acompanham você nas redes sociais. Novamente, obrigado por ter aceitado o convite. Meu amigo Rani, eu que agradeço, viu? Agradecer você pela oportunidade de estar aqui debatendo contigo e dizer para quem nos ouve, nos assiste, que a política ela é uma força transformadora. E a gente não pode deixar a política na mão de poucos, porque poucos governam para poucos. A gente tem que construir um projeto popular para essa cidade, que conheça as nossas demandas, que veja o que a falta de políticas públicas voltadas para nós resultam. Eu acredito muito que a política é a força do diálogo, a força da transformação. Não tem como você se enxergar a política ou se enxergar o político como alguém privilegiado. Ele tem que ser alguém como você, uma pessoa comum como você, que pega ônibus, que depende da saúde pública, que depende da segurança pública, alguém que já estudou na escola pública e que constrói um debate do Distrito Federal como ele afeta as pessoas. Perfeito. Então a gente tem que sempre buscar o interesse público. Não estou tocando esse debate buscando uma vaidade ou um ganho pessoal. Eu sofri na pele. Eu sou morador de Ceilândia, morador da periferia do Distrito Federal. Sei como essa dinâmica, muitas vezes, entre o centro e a periferia nos afeta. Eu construí esse debate há muito tempo. Eu gosto de brincar com as pessoas, que eu encontro muita gente na universidade, há muita declaração de voto. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, quando foi que você entrou na UNB? Aí eu fico, olha, eu entrei em 2015. Aí a pessoa, nossa, mas não mais é isso. Eu sou uma pessoa comum, um estudante egresso de escola pública, que teve a vida transformada pelo ensino público através das políticas de ações afirmativas. Uma pessoa que vem da periferia e que quer construir da onde a gente vive, como a gente sente as coisas, um novo Distrito Federal, que é o Distrito Federal que nós queremos. Perfeito. Muito obrigado, André. Semana que vem nós estamos de volta, segunda-feira, 19 horas. É isso. Se inscreva, ative as notificações. Um abraço para vocês.